semear a tua semente, ó Pai. Que o Senhor fale com a tua igreja, assim como o Senhor falou comigo, que caia por terra qualquer ação maligna que queira nos distrair, e que o nosso coração possa estar aberto para receber e responder a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto base dessa pregação, a gente vai estar lá em João capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O tema da pregação de hoje é exatamente a pergunta de Jesus. O tema da pregação de hoje é: você quer ser curado? Pergunte para o irmão, para a irmã que está do seu lado: você quer ser curado? Eu lembro que há um pouco mais de um ano atrás, se eu não me engano, eu trouxe uma mensagem com um tema semelhante, mas dessa vez com um conteúdo um pouco diferente para o mesmo tema. E eu relutei até com o Senhor, falando: Senhor, mas esse tema eu já trouxe um tema semelhante. Durante a semana meu coração ele fervia para trazer esse tema para a igreja, e eu não luto contra a voz do Espírito Santo. Muitas das vezes eu peço confirmações, muitas das vezes eu tenho algumas ideias de pregação, mas toda semana eu coloco aos pés da cruz: Pai, o que o Senhor quer falar comigo e com a tua igreja? Essa semana começou com uma enxurrada de sinais. Os sinais são de formas diferentes, às vezes em conversas, em atendimentos, no meio de uma oração, no meio de vendo uma pregação, em sonhos, em visões. Um desses sinais foi na quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite eu falei: Senhor, confirma, Pai, se esse é um tema para levar para a tua igreja, alguém que está precisando, alguém que esteja lá, inclusive eu, para receber essa palavra. E vocês sabem que a gente está nos 21 dias de jejum e oração, e todo dia anterior, ou bem tarde, ou no dia seguinte, que a oração é das 6 às 7 da manhã, com toda a catedral mundo praticamente, tem mais de 600 pessoas conectadas, mas todo dia, ou bem à noite, ou acordo mais cedo às 5 horas, para ver qual que é o tema, para eu me aprimorar no tema, e muitas vezes montar uma pregação, uma passagem sobre o tema. E quinta-feira à noite eu fui ver qual seria o tema da sexta-feira. Os temas são diversos desses 21 dias. Para quem está participando, tem um PDF que instrui qual jejum fazer e qual é o tema daquele dia. Na segunda-feira teve um tema igreja missionária, no outro dia juventude cheia do Espírito Santo, outro dia famílias restauradas, outro dia oração fervorosa. E qual que era o tema da sexta-feira? Era cura e libertação. Exatamente a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração em trazer: você quer ser curado? Portanto, essa noite, num culto de cura e libertação que o Senhor colocou no meu coração, eu pergunto mais uma vez para nós: nós queremos ser curados? Eu sei que, como sacerdote dessa casa, para trazer a palavra, eu me emociono, porque eu sei que se o Senhor quer trazer, é para alguém que precisa ouvir, incluído eu que estou aqui. Eu sei que o Senhor Ele prepara palavras, temas, mas Ele coloca no nosso coração, porque eu sei que Ele quer nos usar. Então, que a gente consiga ter o coração mais do que aberto para receber o que o Espírito Santo quer falar com a gente hoje. Pode ser que Satanás hoje, durante o culto, quer minimizar o poder de Deus e falar: mas a tua cura não vai chegar, mas a tua cura não é para você, mas você merece o que você tem. Mas o Senhor Ele quer te falar: eu posso trazer cura imediata, seja por que for, e mesmo se eu não trouxer, eu posso usar dessa situação para glorificar o meu nome, não só na sua vida, mas na vida de pessoas ao seu redor. Esse texto da Bíblia é um texto muito lindo, é o texto do paralítico do tanque de Betesda. E a gente vai ler 3 versículos agora, para poder entender o contexto.
que estava acontecendo lá? Para que o Senhor estava perguntando nesse momento: você quer ser curado? Se puder, Duda, colocar por favor em João, a gente vai ler do versículo João 5, a gente vai ler do 3 ao 6. Olha só, ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico fazia quanto tempo? 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Um homem paralítico há 38 anos buscando um milagre, buscando cura. A primeira reflexão das nossas vidas é: que tipo de cura que a gente está buscando? E a outra pergunta é: há quanto tempo a gente está buscando essa cura? Talvez você já se sinta totalmente curado e glórias a Deus que o Senhor já trabalhou na sua vida. Hoje você consegue testemunhar o que Deus fez na sua vida. E a gente pergunta: e como instrumento de Deus, como a gente tem apresentado a cura na vida dos outros? Como a gente tem levado o nosso testemunho de cura na vida dos outros? Tem um teclado bonito aqui. Esse teclado parece que é pesado, não parece? Eu acho que ele é pesado. Esse púlpito é mais pesado do que parece também. Para quem já carregou, só o LD consegue carregar ele com 2 dedos aqui. Mas vamos supor que alguém veja alguém pegando esse tecladão aqui bonito nas costas. A gente entrou na igreja e viu alguém com ele desse tamanho nas costas, suando, fazendo força, se esforçando. O que a gente vai falar ou vai pensar? Aparentemente esse negócio realmente é pesado mesmo. A pessoa realmente está carregando um peso que talvez eu não conseguiria carregar, ou talvez eu precisaria de ajuda para carregar. Então essas são as batalhas que a gente passa na nossa vida, que é muito clara a visão das outras pessoas. E a gente, como ser humano falho, muitas vezes a gente quer julgar a luta do nosso outro irmão. Em vez de ser canal de bênção, a gente critica. Em vez de ser canal de bênção, a gente questiona. A gente pode falar: mas é muito fácil. Às vezes é fácil na nossa concepção, no que Deus fez com a nossa vida. E às vezes a gente não está vendo 100% do contexto daquela peça pesada, daquela situação que a pessoa carrega. Agora imagine uma outra situação. A gente entra na igreja e tem um irmão segurando uma cadeira dessa em cada mão. E você olha: essa cadeira não é tão pesada, provavelmente todo mundo aqui conseguiria levantar essa cadeira. Mas você vê esse irmão com as 2 cadeiras chorando e sofrendo. Essas 2 cadeiras, meu Deus, que difícil, essas 2 cadeiras, que peso, como ela é pesada. E aí você que não sabe o contexto olha de fora e fala: deve ter alguma manha aí por trás. Essa cadeira nem é tão pesada assim. Olha só, a pessoa nem sabe qual que é o meu peso. Eu carrego um peso muito maior que essa cadeira, é uma mesa. E a pessoa chorando tanto por carregar essa cadeira. E a gente começa às vezes, muitas vezes a julgar antes de entender. Mas pode ser que chegue um e queira entender. Pode ser que o Senhor quer usar a gente, muitas das vezes, para se aproximar dessa pessoa, para a gente entender, em vez da gente murmurar ou duvidar. E a gente vai chegar para essa pessoa e falar assim: a cadeira está pesada? A cadeira está muito pesada. Mas essa cadeira nem é tão pesada. Aí a pessoa pode falar o seguinte: realmente o problema não é o peso dela, mas eu estou carregando ela há 38 anos. Eu estou segurando ela aqui na minha frente há 38 anos, essa mesma cadeira, que aparentemente ela é tão leve, mas ela está tão pesada. Pode ser que a gente não consiga segurar nem 2 horas uma cadeira dessa na frente.
e tem alguém que está segurando há 38 anos ou há anos sem ter opção. Então vocês viram que muitas das vezes Deus, o Satanás quer colocar na nossa vista que as pessoas elas são falhas, as pessoas elas são os inimigos, as pessoas elas são difíceis, aquele é mais grosso, aquele é mais fechado. Mas Deus quer que a gente olhe as pessoas por uma outra ótica. Aleluia. Não pelos defeitos, mas é mais uma alma. É mais uma alma. É mais uma alma que Deus pode me usar. É mais uma alma que eu posso ajudar. É mais uma alma que, além de tudo, o Senhor quer usar ela para me edificar. Uma coisa é a quantidade mensurável do peso. O que é a quantidade mensurável? Pega o peso e põe numa balança. A outra coisa é o tanto de tempo que a gente vem carregando aquele mesmo peso. E 10 quilos em 30 anos ele pode ficar 1000 quilos de tão pesado que ele fica. E a gente pode pensar, mas me curar do que, se a pergunta dessa pregação é: você quer ser curado? No exemplo aqui, é um paralítico. Mas quais são as curas que a gente precisa nas nossas vidas? São vários tipos de cura. Tem as curas físicas do corpo, que podem ser visíveis ou não, externas, feridas externas ou internas. Mesmo externas, às vezes a gente pode cobrir e não se vê. Existem as curas psicológicas que estão na mente, e essas são as mais complicadas de todas, muitas das vezes, porque como a gente não vê, às vezes é mais fácil a gente julgar, pensar, adivinhar, mensurar o que vê e o que não vê. Aí de novo a gente acha que é frescura, a gente acha que é exagero, a gente acha que é vitimismo, mas a gente não consegue ver o tamanho que essa pessoa precisa por causa de uma questão psicológica, psiquiátrica que a gente não vê. Existem aquelas espirituais, e as espirituais elas podem ser invisíveis. As espirituais podem ser ações malignas nas nossas vidas, eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Ou às vezes vem tudo junto. Vem algo espiritual, vem algo físico, vem algo psicológico e vem tudo junto ao mesmo tempo. E além disso, que tipo de ação ou remédio é necessário para aquela cura? Para curar uma ferida pode ser um tipo de cura, um vírus, uma bactéria. Cada remédio é diferente para aquele tipo diferente de cura que a gente precisa. Mas vocês podem perguntar, mas o que isso tem a ver com a pregação? O que isso tem a ver com a Bíblia e com Jesus? E tem tudo a ver, eu vou explicar para vocês. A gente precisa entender, reconhecer, enxergar aonde a gente precisa de cura para saber qual que é o tratamento apropriado. Senão, a gente ataca eternamente nos sintomas e não ataca na cura do que precisa. E quem quer nos confundir, quem quer o especialista em nos confundir? Satanás quer nos confundir. Satanás quer desvirtuar, Satanás quer mostrar que é impossível, Satanás quer mostrar que depende de muito mais coisas, de financeiro ou de recursos. Aí a gente pode pensar, como assim atacar os sintomas? Às vezes uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça repetida, frequente, recorrente. Um dia, uma semana, um mês, um ano a pessoa tem dor de cabeça. O sintoma é a dor de cabeça. Quantas doenças não podem trazer dor de cabeça? Várias coisas. Várias doenças, inclusive desidratação, falta de comida. Quem toma muito café, fica 3 dias sem tomar café, um jejum de café traz dor de cabeça. E aí, em vez de atacar a causa raiz, ataca o sintoma. E a pessoa toma analgésico o ano inteiro, sem saber a causa raiz, atacando só o sintoma. Vamos supor que às vezes pode ser por causa da vista. A vista ruim também pode trazer dor de cabeça. E aí você vai no médico, você fala com dor de cabeça, faz vários exames, vai no oculista, no oftalmologista, e ele vê que o problema está na sua vista. E você simplesmente faz um óculos novo e nunca mais tem dor de cabeça. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Da gente atacar sintomas que só posterga ou piora a causa raiz,
ao invés da gente entender onde está o problema real das nossas vidas, a gente poder atacar. Talvez um sintoma, ele é muito mais difícil de enxergar, de saber, pode ser alguma angústia. Quantas coisas podem nos angustiar? Muita coisa pode angustiar. Desde o medo do futuro, talvez uma doença, talvez um trabalho, talvez é tanta coisa que pode nos angustiar, deixar com medo, com depressão, irritabilidade. E aí muitas das vezes a gente vai atacar o sintoma da angústia. E a gente quer tirar a angústia, em vez de entender o que angustia. E para tirar a angústia, existem tantos e tantos casos de pessoas que se medicam com o que não deveria, não foi receitado por um médico, de pessoas que caem nas bebidas, que caem nas drogas, que buscam matar a angústia, que é o sintoma, de formas que não vai matar a angústia, sendo se não entender qual que é a causa raiz dessa angústia. Às vezes a gente sabe claramente, é muito fácil identificar. A Kali achou que a cama fosse uma bola, deu um chute forte, quebrou o dedo e visualmente o dedo virou, e foi fácil ver que era no dedo. A gente não sabia o que aconteceu, provavelmente quebrado. Mas o que fez? Foi no hospital. Um hospital, qual que era o sintoma? O sintoma estava inchaço, o sintoma estava ficando preto. Mas qual que era a causa raiz? Sabia que tinha batido nesse caso. Mas e lá dentro? Foi o nervo? Foi o osso? Quebrou por completo? Trincou? Aí faz exames. Nos exames tem um especialista, um médico que olha e fala, realmente quebrou, vai ter que imobilizar. Se não imobilizasse, só tratasse o sintoma, pode ser que a recuperação seria mais lenta ou recuperasse de uma forma ruim. 2018 eu sentia muita dor no peito. E dores fortes, sentia formigamento nos braços, nas pernas. Fiz um primeiro exame que eu fiquei assustado, deu alteração sugestiva de isquemia de miocárdio. Os médicos e eu achando que eu estava com um pré-sintoma do infarto. Parei no hospital, eu e a Kali junto, eu achando que eu ia morrer, pedindo para o Senhor, me dá mais uma chance. Os médicos fazendo vários exames. Glórias a Deus, não era o coração, era uma esofagite. Depois de vários exames, foram ver qual que era a causa raiz, e não o sintoma simplesmente de uma dor. A causa raiz era uma esofagite, vindo de uma gastrite, de um estresse muito alto, sem comer, sem dormir, com muitas horas acordado. Então a gente começa a entender, porque não adianta de nada se eu só tomasse um remédio e continuasse me alimentando mal, não dormindo. Baseado nessa reflexão, eu te pergunto mais uma vez: você que busca uma cura, você tem atacado só os sintomas ou você está buscando entender qual que é a causa raiz? Acima de tudo, com o que e com quem você está tratando? Eu creio muito na medicina, creio mesmo. Creio que Deus usa as pessoas como instrumentos, os médicos, os cientistas. Hoje em dia, não só em cirurgias, mas em exames, a tecnologia avançou de uma forma gigantesca, em medicamentos também. Eu acredito que tem horas nas nossas vidas que a gente precisa dos médicos, que precisa dos medicamentos, dos psicólogos, dos psiquiatras. Eu encorajo a todos buscarem também ajuda quando precisa na medicina, mas eu também creio num Deus que pode curar tudo instantaneamente. Eu creio num Deus que Ele sabe muito mais do que a gente qual que é a causa raiz, que muitas das vezes a gente acha que sabe a causa raiz, mas a ferida que a gente tem, que a gente precisa de cura, a gente nem entendeu ainda, ela está lá atrás às vezes. Às vezes ela está num pai e uma mãe que não cuidaram, fizeram alguma coisa de errado, às vezes em um adulto que por qualquer aventura fez alguma coisa, deu uma palavra errada, uma ação errada, e a gente acha que a gente só é ansioso por causa do hoje, que não tem um trabalho, mas na verdade vem de uma causa raiz lá de trás. E eu estou querendo convergir essa pregação no aonde está a solução disso tudo. Porque o Senhor nas nossas vidas, Ele trabalha de uma forma para a gente poder não só enxergar, mas para glorificar o nome dEle.
Ele pode trazer cura, seja elas físicas, espirituais, psicológicas, de uma forma instantânea nas nossas vidas. Ele pode também usar os médicos como instrumentos para o nome dele ser glorificado. Ele pode muitas vezes colocar um impossível na nossa vida, que ele fez com Lázaro, que era uma ressurreição, a visão do ser humano, mas ele pode trazer um impossível para a gente lembrar que o poder dele é infinito, e para poder depois testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. E cada ferida fechada é um ministério aberto, que a gente pode falar de Jesus com autoridade para as outras pessoas também. Nem tudo é espiritual e nem tudo é físico. Às vezes é um, às vezes é outro, às vezes um é consequência do outro. Muitas vezes a gente não sabe identificar, mas Deus sabe. Tem pessoas que têm dons de discernimento e conseguem identificar se às vezes uma doença, alguma coisa é puramente espiritual ou é alguma coisa física, e tem pessoas muitas vezes que não. Muitas vezes quando eu vou orar por alguém, eu consigo ter uma percepção, outras vezes não. E quando eu não tenho, eu falo: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Se for por causa disso, que o Senhor entre com providência. Se for por causa disso, que o Senhor entre com providência. Como cristão, meus irmãos, a gente precisa entender que podem ter ações demoníacas nas nossas vidas. Muitas das coisas, elas podem ser pelo natural, que acontecem. Peguei uma gripe, um vírus que estava no ar. Outras coisas, elas são de uma questão espiritual. Existem vários tipos de formas que Satanás quer nos derrubar, nos distrair, nos afetar. Eu vou citar 3. Um é a tentação. Quem não passa tentação? Todo cristão também passa por tentação. Todo não cristão passa por tentação. Pode ser que a gente consiga enxergar melhor, ter a arma correta para lutar contra a tentação, mas a tentação bate na nossa porta. Muitas das vezes eu oro a Deus, assim como todos nós temos falhas, sabemos as nossas fraquezas. Eu oro a Deus para que eu não tenha fraqueza. Mas se um dia eu tiver e bater na minha porta a tentação, eu tenho a força de rejeitar e falar não. Primeiro eu posso falar não, que nem o apóstolo Paulo falou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não deixarei ser dominado por nada. Primeiro pode ser pelo propósito, porque eu não quero. É quando não quero estar na frente do não posso. O crente tem que se privar de tudo. Não é se privar porque tem propósito, é porque eu quero. Mas pode ser que venha o dia ruim, e no dia ruim eu posso querer. Aí o não quero não está mais na frente do não posso. Mas aí eu vou ser obediente a Deus, para não fazer o que eu sei que me afasta dele. Essa é a tentação que a gente tem no nosso dia a dia. É o convite ao pecado o tempo todo. É o estar passando no feed e o celular, sabe, gosta de política, começa a aparecer um monte de coisa de política, e no meio da política aparece aquele vídeo de Satanás lá no meio. Você tem um convite, o convite pode ser muito rápido. Hoje em dia, com as redes sociais, com a ferramenta que tanto é para o bem quanto para o mal, a gente pode ter um acesso muito rápido a tudo. As crianças podem ter acesso rápido a tudo. Era uma penalização ficar num quarto trancado, hoje em dia é um favor, porque gostam de ficar num quarto trancado, tendo acesso ao mundo. A segunda, que pode ser uma ação espiritual nas nossas vidas, demoníaca, é a opressão. Qual que é a diferença de uma tentação para uma opressão? A opressão ela é mais intensa. A opressão ela pode ser um ataque mais intenso na nossa mente. Porque Satanás ele primeiro quer tocar na nossa mente. Antes da gente fazer uma ação, a mente já foi convidada e já foi tomada. Por isso que muitas vezes, como cristão, a gente pode ter a vontade, e a própria Bíblia fala: pela vontade a gente já peca. Mas qual vai ser a ação da nossa vontade? O que eu vou fazer com a minha vontade? Fiquei irritado, fiquei irado. Pode ser que eu não estava na minha mão, ou pode ser que eu não estava tão perto do Senhor aquele dia, e o fruto do Espírito não estava sobre mim, me trazendo paz e mansidão, e aquele dia eu fiquei irado. Agora, o que eu vou fazer com aquela ira? Eu vou abrir minha boca para externalizar ela só para me
desafogar e eu vou contagiar e matar verbalmente quem está ao meu redor. Então a opressão, quando ataca na nossa mente, como cristão, a gente precisa estar atento à tentação, à opressão. A opressão muitas vezes pode vir em emoção, pode até atacar a nossa saúde mental, material. Existe um terceiro que é o mais intenso ainda, que é a possessão. E na possessão, aí tem-se o controle do corpo e da mente. A gente não consegue mais nem tomar decisão, nem fazer as coisas. Não sei se vocês já viram um caso ou pessoas manifestarem demônios. É horrível de ver, é ruim de ver, mas aquilo é um ato de possessão que a gente ora como? No nome de Jesus. E se for no nome de Jesus, e se tiver uma legião 7, 10 mil, no nome de Jesus. Quem que pode fazer isso? Não é a gente que está fazendo, é através do nome de Jesus. Mas se a gente vai fazer isso por qualquer motivo e a gente está fora dos caminhos do Senhor, Satanás vai nos acusar que a gente não consegue, não é capaz, que a gente está sujo. Por isso que sempre lutando contra a tentação nos ajuda a nos blindar contra a opressão e nos ajuda a nos blindar contra a possessão. E quem nos pergunta, você pode ser curado? Quem é a única pessoa que pode trazer esse tipo de cura espiritual, numa batalha espiritual? Não dá sozinho. É impossível sozinho. É impossível a gente lutar sozinho. A gente estudou, acho que uns 2, 3 cultos atrás, que a nossa batalha não é contra seres humanos, contra coisas, é contra principados e potestades e forças do mal. Quem luta com isso sozinho? A cura de todas é Cristo. Como? Se aproximando do Senhor e se afastando do pecado. Essa é a regra principal. Se aproximando do Senhor e se afastando do pecado. Existe um passo nas nossas vidas que é aceitar Jesus, que é um passo maravilhoso, é um passo de fé. Aceitar Jesus não quer dizer que não vão vir mais provações, tentações, dificuldades. Quer dizer que vai vir. Quer dizer que dia após dia vão vir os dias difíceis. Dia após dia, depois que a gente aceita Jesus, Satanás também vai querer que a gente caia, que a gente volte para o antigo. Por isso que além de aceitar Jesus, todo dia a gente tem que se aproximar do Senhor e se afastar das tentações que vão bater na nossa porta. O que aconteceu dali para frente com esse paralítico? Ele teve um convite de Jesus nesse caso. Ele recebeu uma pergunta de Jesus. Esse texto, o paralítico não sabia quem era Jesus. Ele não sabia quem era, porque mais para frente perguntam para ele, mas quem te curou? Ele fala, não sei, me curaram. Depois ele vai saber que era Jesus. E a Bíblia ela continua falando o seguinte, Duda, se puder colocar lá em João, a gente vai ler os 7, 8 e 9, mas em partes. Vamos primeiro ler João 5, 7. Quando Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Olha o que ele respondeu. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto tento entrar, outro chega antes de mim. Pode manter esse texto. Então a esperança do paralítico estava onde? No tanque. Para ele era o tanque que ia curar ele. Ele estava com os olhos focados no tanque para curar ele. Ele não enxergou que a cura, que a salvação, que quem tinha toda a solução estava na frente dele. Jesus estava falando com ele e ele focado no tanque. Você quer ser curado? Sim, mas eu não consigo chegar no tanque. Quando a gente lê o texto, a gente fala, mas por que ele não viu? Por que ele não reconheceu uma coisa tão lógica? O Senhor indo falar com ele. Aí eu pergunto, e nós? Quantas vezes Jesus não está falando com a gente e a gente está focado no tanque?
E o tanque às vezes é o trabalho, o tanque às vezes são coisas da vida, o tanque às vezes são as distrações, o tanque pode ser qualquer outra coisa, que a solução está lá. Não, eu preciso ter um trabalho melhor para estar lá. Não, eu preciso ter, não tem problema nenhum ter um trabalho melhor, desde que a gente não tire o nosso foco em Cristo. Não que o buscar o primeiro lugar seja sempre Cristo. Então a gente olha o paralítico, mas quando a gente se vê às vezes como igreja, a gente repete a mesma coisa. É o Senhor falando, eu estou aqui, eu posso te ajudar, e a gente, ok Senhor, mas eu estou tentando me ajudar, porque eu estou tentando fazer o que está na minha mão, que eu consigo fazer tanta coisa. E aí a gente tem sinais, a gente tem convites, o Senhor coloca pessoas ao nosso lado para serem usados como instrumentos dele, e a gente não consegue perceber, porque a gente está focado no tanque, em alguma outra coisa, e não no principal, que é o que vai trazer a nossa cura. Mas Jesus nunca desiste de nós. A gente que às vezes se distrai, às vezes a gente que quer se distanciar, mas Ele nunca desiste de nós, o Senhor. Ele está sempre disposto, Ele está sempre disponível, Ele quer mostrar de formas diferentes. Primeiro o Senhor convidou com uma pergunta: você quer ser curado? E o paralítico não deu atenção, ou ele quis se explicar o porquê ele não conseguia. Mas Jesus continuou. No próximo versículo ele diz, João 5,8, por favor. Então Jesus lhe disse: levante, pegue a sua maca e ande. Não foi mais uma pergunta, não foi mais um convite, foi uma ordem, foi uma palavra. Quantas vezes nas nossas vidas Jesus ele não dá aquela pergunta e a gente não faz, não vê, não escuta, aí da pergunta vem uma ordem, é uma porta que fecha instantaneamente e a gente estava com medo dela fechar, ou é uma outra que abre, a gente tem medo de ir, mas ele abre de uma forma, ele dá uma ordem, ele se expressa na nossa vida de uma forma diferente. Agora não estou mais perguntando se você quer, agora eu estou te dando um convite de uma ação sua. Levante, pegue a sua maca e ande. A Manu está se adaptando na escolinha e ela estava chorando para ficar na escola. E eu tentando perguntar o porquê, o que está acontecendo, o que te deixa triste, com perguntas. Sexta-feira passada eu estava indo deixar ela e me falou assim: hoje eu vou tentar ficar sem chorar. Ela me falou. Eu falei para ela: eu tenho certeza que você vai conseguir. Olha quanta coisa você já conseguiu. Você vai conseguir, eu tenho certeza, porque se você lembrar, eu comecei a lembrar ela várias coisas que ela conseguiu fazer. Você pode, você consegue. Eu também tive medo quando eu cheguei aqui. A Kali também teve medo de dirigir quando chegou aqui, mas a gente tentou, a gente buscou e foi atrás. Então por isso que eu sei que você vai conseguir. E ela chegou na porta da escola, ficou do meu lado, ela estava ficando atrás, grudada na minha perna, chegou do lado, olhando para frente, olhou para a professora, entrou na sala, me deu um tchau e entrou. Quando eu fui buscar ela, eu falei assim: filha, olha o que aconteceu. O que aconteceu? Ela falou assim: papai, lembra que eu falei que eu ia tentar? Lembro, e você falou que eu ia conseguir. É assim que Deus quer fazer com a gente muitas das vezes. A gente mesmo com medo, mesmo com receio, mas Ele fala: eu estou com você e você vai conseguir. A Bíblia fala muitas vezes para a gente: tenha coragem, bom ânimo, força. Eu sei que você vai ter medo, mas eu vou estar com você. O medo, a batalha, a luta vai ser para glorificar o meu nome, mas eu estou com você, você consegue. E você consegue, não só por causa que eu estou junto com você, mas é porque eu vou estar sempre com você. Não é naquele momento de dificuldade, vai ser em todos os momentos eu vou estar junto com você. Eu não só vou te preparar para te colocar num outro nível, como daqui para frente eu vou começar a te usar. E você vai poder usar disso para poder testemunhar para outras pessoas. Eu não podia entrar por ela. Às vezes a gente quer fazer isso. A gente quer pegar toda a dor da esposa, do filho, do ministério, das pessoas que estão com a gente. O ministério é um presente, porque o Senhor nos apresenta pessoas,
E às vezes a gente quer pegar, falar, olha Senhor, eu aguento, traz para mim, coloca esse pelo nas minhas costas que eu aguento. Mas a gente não consegue. Não dava para eu entrar por ela, mas dava para dar uma palavra de ânimo, que é o que o Senhor faz conosco. Ele quer nos dar uma palavra de ânimo. Ele quer ver a gente ser curado, Ele quer ver a gente ser um canal de bênção para ser usado para curar outras pessoas. Ele pode tudo, mas Ele quer cuidar de nós para a gente conseguir se aproximar dEle. A gente vai lembrar, aquela vez foi tão difícil, mas eu orei, pediu para Deus e deu certo. E na próxima? Na próxima Ele vai estar comigo de novo. Eu vou me aproximar mais ainda dEle. Quantas vezes nas dificuldades a gente não se aproximou mais do Senhor, e isso é uma realidade que existe? Ora mais, jejua mais, busca mais. Agora não era mais uma pergunta, era uma ordem através de uma palavra, mas uma palavra que deveria ser seguida por um ato de fé. Ele entregou um milagre, mas ele colocou nas mãos do paralítico para a ação dele. Levante, pegue sua máquina. O milagre vem da palavra do Senhor, mas Ele quer usar cada um de nós, o que está na nossa mão. Ele não falou para o paralítico voe, Ele não falou para o paralítico algo que seria impossível, mas Ele falou para o paralítico, faça algo que eu sei que você vai poder fazer, levante e ande. E o milagre veio através dessa ação que o paralítico fez. Quando a gente olha no próximo versículo, Duda, por favor, João 5,9 diz: imediatamente, não foi dia seguinte, não foi dali um mês, um ano, imediatamente o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. O milagre chegou para aquele homem, assim como pode chegar para nós hoje. Essa noite, aqui chegou um milagre de cura física, mas quantas e quantas partes na Bíblia que o Senhor curou coisas e formas diferentes? E a pergunta é: você quer ser curado? Tem situações que são mais fáceis ou mais difíceis por entender a causa raiz. Eu conheço gente que tem um sintoma, mas não quer descobrir a causa raiz. Aí alguns amigos eu falo: olha, melhor você fazer um exame porque você está com sintoma assim. A pessoa fala: não, porque quem procura acha, deixa quieto lá, não quero nem saber. Eu lembro que eu era um jovem, antes de aceitar Jesus, eu também precisava de cura. Eu precisava de ajuda, mas era uma ajuda que o olho era difícil entender porque eu precisava de ajuda. Como precisa de ajuda alguém que tem tudo? Tinha uma boa família, tinha condição na família, mas toda vez eu me pegava triste ou vazio. Olha que doença mais difícil essa, que você não olha que tem que está sangrando, que você não vê que tem um diagnóstico, que não é um rim, não é um pulmão, não é um fígado, não é pedra, que você consegue ver numa radiografia, tomografia e outros que existem, mas era um vazio. E você fala: mas o vazio é uma doença? Depende de quanto tempo você carrega ele. Se é um dia mais difícil, pode ser que ele passe, que a gente tem dias difíceis. E quando a gente carrega esse vazio, essa sensação que falta algo, às vezes não é nem você sentir vazio, mas é o eterno falta algo. Isso pode ser difícil quando é carregado por um mês, um ano, 20 anos. Porque você busca o que você nem sabe o que você está buscando. E aí você quer atacar o sintoma e não a causa raiz. E a gente busca se encher. O que falta? Então eu vou me encher com um monte de coisa. O que dá para se encher? Satanás vem com um cardápio. Veja, existe um cardápio com muitas coisas para você se encher: festas, drogas, álcool, risadas, de tudo que você pode imaginar. Se encha.
E eu já dei esse exemplo antes, eu era um vaso quebrado, vazio, querendo encher. O que eu fazia? Punha esse vaso debaixo de uma cachoeira. Tinha um final de semana, uma noite ultra intensa, e no meio daquela cachoeira eu falava: estou curado, me sinto cheio. Bastava tirar esse vaso da cachoeira e esvaziar. O que tinha que fazer? Voltar de novo. Eu ia no sintoma, porque eu queria encher o vaso. Mas eu não estava entendendo que o vaso estava quebrado. E eu não estava entendendo com o que eu estava me enchendo naquele vaso para me sentir completo. Eu me enchia com algo que era passageiro, que não me completava 100%. E essa é a armadilha de Satanás. Em países desenvolvidos, acho que no último PG estavam conversando sobre isso junto com o MD, países desenvolvidos, as pessoas às vezes elas falam: eu tenho tudo, eu tenho trabalho, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu não preciso de mais nada, mas se sente um eterno vazio, que sempre falta mais alguma coisa. Tem aquele romancista russo, Fyodor, que tem uma frase que descreve muito bem, e a Bíblia completa, e ela traduz o que a Bíblia diz, que é: existe no ser humano um vazio do tamanho de Deus. Tem alguma coisa maior do que Deus? Tem alguma coisa que tem um poder maior do que de Deus? Então tudo que a gente for tentar encher, não vai ser 100% cheio. E aí Satanás engana a gente e quer que a gente se enche o tempo todo de coisa errada, para a gente se distrair e se encher do que é certo. E eu me perguntava: por que uma dor, um vazio que eu não consigo explicar? Qual a causa disso? Eu me encho com tanta coisa, faço tantos cursos e me desenvolvo e vejo o que falta. Até o dia que Ele se revelou para mim. Até o dia que Jesus se revelou para mim e mostrou: eu sou o que falta, eu sou o que enche, eu sou o que completa. Tudo que você tem, você pode tirar tudo, mas só colocando a minha presença você já vai se sentir 100% cheio. 2 Coríntios 12 diz: a tua graça me basta, a tua graça me completa. Que a gente possa enxergar a verdadeira cura que é Jesus Cristo. Estou chegando no final dessa pregação, queria chamar o grupo de louvor aqui, convidar você a ficar de pé. Agora, com autoridade e confiança, sabendo que você conhece aquele que resolve todos os problemas e cura tudo. Agora, sendo boca de Deus, sendo um embaixador de Cristo, olha de novo para a pessoa do seu lado e fala: quer ser curado? Você quer ser curado? Independente o que for. É interessante que na Bíblia, alguns foram até Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus. Bartimeu, ele buscou a Jesus. O paralítico, Jesus foi até ele. Paulo, Jesus se revelou diretamente para ele. O paralítico não conhecia, mas Jesus foi até ele. Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabia quem ele era. Paulo sabia que Jesus existia, tanto que ele caçava os seguidores do caminho, que era Jesus, que o caminho, a verdade e a vida. Ele sabia que Jesus existia, mas ele não sabia quem que era Jesus. Até o dia que Jesus se revelou a ele. Até o dia que ele teve um encontro real com Jesus. Independente da forma, se foi Jesus indo até a pessoa indo até Jesus, a causa foi a mesma, a consequência foi a mesma. O que aconteceu foi o mesmo, que a pessoa foi curada, restaurada. O que mudou? O processo de cada um. E muitas das vezes a gente tem processos diferentes. Pode ser que a gente está mais afastado e Jesus vai ter que vir até a gente.
Pode ser que a gente está próximo, mas ainda não teve a oportunidade, a chance de clamar a Ele falando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Talvez no nosso processo a gente está tão desviado que nem Paulo, colocando a nossa força, a nossa energia num lugar tão errado, mas até ter um encontro real com Ele que ajusta tudo na nossa vida. O que mudou foi o processo que cada um precisou seguir para Deus se revelar a Ele. A Bíblia, muitas das vezes, ela parece a tradução da cura. Ela fala muito sobre cura. Um dos exemplos é da mulher de fluxo de sangue, que está lá em Marcos, que diz o seguinte: então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa é uma das traduções da mesma palavra. O mesmo texto, se a gente pegar uma NVI, mas uma Almeida corrigida, uma Almeida atualizada, ele vai falar: disse-lhe, filha, a sua fé te salvou. Então a Bíblia, ela fala sobre cura e sobre salvação, usando a mesma palavra. A cura, ela veio seguida de perdão, e o perdão veio seguido da cura quando recebe uma visita de Jesus. O perdão, ele faz parte desse processo. O Senhor nos convida: filho, você quer ser curado, mas Ele nos afirma e nos mostra: eu morri por amor pelos teus pecados, porque eu sabia que você sozinho não conseguiria. Eu sabia que se você merecesse, você não conseguia seguir nem os 10 mandamentos, quanto mais os 600 e poucos que tem no Antigo Testamento. Mas foi através da minha graça e da minha misericórdia por você. Então, eu perdoo os teus pecados. O perdão, muitas vezes, é para a gente chegar ao Pai e falar: Pai, perdoe os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. O perdão, muitas vezes, é para nós mesmos. Fica ali dentro, remoendo alguma coisa que nem o Tiago ministrou aqui no início, alguma coisa lá atrás que Satanás sempre acusa a gente daquela mesma coisa e nos faz distrair. É um perdão para um pai, para uma mãe, para um esposo, um amigo, um familiar. Se ele estiver ainda vivendo nesse mundo, que a gente tem essa força de voltar, de conversar, de liberar o perdão. Se não tiver mais, que a gente entregue para Cristo e fala: Cristo, o Senhor pode, eu posso não achar alguma coisa que compense alguém que já se foi, mas o Senhor pode completar tudo. O Senhor pode completar 100% que tem dentro de mim. O Senhor pode perdoar os meus pecados, seja ele qual for. Jesus não está aqui para te julgar, para te acusar, para te diminuir, para fazer remorso. Ele está aqui para nos abraçar e nos curar. E nos curar para nos salvar. E hoje está aqui Jesus, aquele que por amor morreu pelos nossos pecados. E Ele tem a solução de todos os nossos problemas e todos os nossos sonhos. Amém?